Bom dia, queridos. Estamos aqui para mais uma aula do nosso IDV e agora dentro do tema de aplicação da redenção para falar sobre eleição ou predestinação. Pastor Samuel me ama demais, por isso que ele me deu logo esse texto, esse assunto, para eu falar sobre eleição ou predestinação. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que eu sou predestinado a não ser predestinado, tá certo? Então, já fica claro aqui a minha posição acerca disso, mas não é a minha posição que eu quero apresentar hoje. Eu quero apresentar uma posição à luz da palavra de Deus, evidentemente. Tá? E aí depois você examina a Bíblia e tira as suas conclusões. Querendo dizer, desde já, que não é eleição ou predestinação que vai definir a nossa salvação. Não. A nossa salvação ela foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Quando ele se entregou lá na cruz, no meu lugar, no seu lugar. E aí, como diz Efésios 1,13, e aí nós somos então selados para o dia da redenção. Esse é o ponto para mim mais importante. Se você vai crer na predestinação ou na eleição, aliás, os conceitos de eleição e predestinação se misturam muito, tá? Vai ter um ponto aí, nós conversaremos daqui a pouco, que você vai fazer essa diferenciação entre eleição e entre predestinação, tá bom? Então vamos em frente, vamos conversar um pouco aqui nessa manhã sobre, então, o que é predestinação. Eu vou tratar de conceitos genéricos aqui, evidentemente, depois a gente vai tratar de algo mais específico. Mas a predestinação, queridos, significa algo que já foi determinado, predeterminado ou até decidido. A predestinação é aquilo que Deus já determinou que vai acontecer. Sem muito floreios gerais, é isso mesmo. Então, quem crê na predestinação pura e simples, crê que tudo já está escrito, tudo já está predestinado por Deus, que tem aqueles que já foram predestinados para serem salvos, outros para a perdição eterna, e aí caminharemos nessa linha aqui, vendo, além de predestinação, o que é eleição. Tá? Na teologia cristã, eleição, queridos, é o meio pelo qual Deus escolhe algumas pessoas, alguns indivíduos, para serem salvos previamente, antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Antes mesmo do homem pecar, antes do pecado original acontecer, mas Deus então já tinha eleito alguns. Essa teoria diz que os eleitos receberão misericórdia, e aqueles que não foram eleitos por Deus, eles receberão a ira divina, a justiça de Deus, simplesmente assim. Só que a eleição, a gente precisa entender que ela se divide em dois pontos. E para a gente compreender e começar a fazer uma distinção mais clara entre eleição e predestinação, nós precisamos então conhecer e compreender esses dois pontos. Tá? Então, como eu disse ainda há pouco, esse conceito mistura-se muito com a predestinação, e a eleição ela se divide em condicional e incondicional. E somente ao compreendermos as duas é que a gente vai realmente poder separar de forma mais clara a eleição da predestinação. Então, que você possa tirar proveito e caminhando aí com a gente, aprendendo, que você possa buscar mais depois subsídios, né, com grandes teólogos, para aprender mais sobre o assunto, porque não serão em 30 minutos, 35 minutos que a gente vai aqui apresentar uma posição, e talvez, se você ainda não tem uma definição sobre o assunto, dizer, não, a partir de hoje eu abraço a predestinação, a partir de hoje eu abraço a eleição. Mas que eleição? Eleição incondicional ou eleição condicional? É sobre isso que a gente vai tratar agora. Então, primeiramente, o que é eleição condicional? A eleição condicional, queridos, ela é a crença do princípio de que Deus escolhe para a salvação eterna aqueles que ele previu que possuiriam fé no Cristo vivo. Isso é chamado de presciência divina. Essa crença, ela é enfativa,
e aí você está vendo pelo meu sorriso aí, por onde eu caminho já, ela enfatiza a importância do livre-arbítrio humano. E essa crença ela teve como grande defensor o teólogo Jacó Arminius, conhecido como Armínio. Tá? Então, essa é a eleição condicional. Tá? É aquela que Deus elegeu, mas ele respeita a decisão do homem. Ele espera que o homem, então, tome essa decisão em seguir a Cristo ou não seguir a Cristo. É mais ou menos assim como foi posto diante dos judeus. Pilatos e Cristo tinham que... Era comum na época da Páscoa soltar um preso, né? E Pilatos apresenta Jesus Cristo, o puro, o santo, o perfeito, do outro lado, Barrabás, o pecado, a imoralidade, a podridão, e perguntou quem queria que soltasse. E o povo escolheu que soltasse Barrabás. E quando Pilatos pergunta o que faremos então de Jesus, o chamado Cristo, eles gritam: seja crucificado, seja crucificado. Ora, queridos, eu tenho muita dificuldade de entender que se Deus não respeitasse, então, a posição humana, por que Deus não interviu naquele momento ali? Por que Deus não mudou a história? Por que Deus disse, não, Você pode dizer, não, mas é que o plano de salvação incluía a morte vicária de Jesus Cristo. Sim, mas Deus, em seu poder, podia mudar isso. Ele podia transformar essa história em qualquer coisa, mas ele respeitou a decisão ali dos homens de mandarem Jesus para a cruz e soltarem Barrabás, o pecado. Nessa crença da eleição condicional, Deus, ele escolhe porque na sua presciência divina ele já sabe quem vai aceitar, quem não vai aceitar, quem vai caminhar, quem vai estar no caminho, quem vai se perder. Então ele respeita então a posição do homem. E ele respeita porque ele amou. Ele amou. João 3,16, que a maioria de vocês, eu creio que todos sabem decorar, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus leva ele a ouvir você. O amor de Deus levou ele a conduzir Jesus à cruz por amor a mim, por amor a você, para que você pudesse então tomar a decisão e no seu livre-arbítrio, de livre e espontânea vontade, dizer, não, eu quero Cristo. Eu quero viver para Cristo, eu quero honrar a Cristo, eu quero servir a Cristo. Tem mais uma, aqueles que são contrários ao livre-arbítrio usam um argumento para mim, que para mim é extremamente falho. Não é porque não tem a palavra livre-arbítrio na Bíblia. E daí? Livre-arbítrio é uma expressão humana que aponta para essa eleição condicional de Deus, onde, dentro da presciência divina, ele respeita, então, a tomada de decisão do ser humano. Então, esse é o primeiro foco da eleição, que é a eleição condicional. Vamos um pouquinho mais adiante, para entendermos que há um outro tipo de eleição, que é a eleição incondicional. E a eleição incondicional, queridos, se é incondicional, é a crença de que Deus escolheu aqueles que quis que fossem salvos, baseados tão somente na soberania dele, no seu propósito, e a parte do livre-arbítrio de qualquer decisão do ser humano. Deus já determinou. E o maior defensor dessa tese foi o grande teólogo, reformador da igreja, um homem de Deus, um homem que mudou a história da igreja, provavelmente depois de Jesus Cristo, o homem mais influente que mudou radicalmente esse rumo da igreja, o monge Martinho Lutero. E Martinho Lutero, então, um agostiniano, né, esse é um princípio estabelecido por Agostinho, com certeza firma a sua doutrina nessa questão da eleição incondicional. Estabelece os 5 pontos básicos da doutrina,
tá? Que, com toda sinceridade no coração, ao ler alguns escritos de Lutero, eu não sei se ele era tão calvinista, como vou usar esse termo aqui por causa de Calvino, tão calvinista, tá certo? A ponto de cumprir aqueles pontos. Ou melhor, eu falei de Calvino, desculpe, gente. Ao ler alguns escritos de Calvino, eu tenho dificuldade de compreender se Calvino realmente vivenciava aqueles 5 pontos que são estabelecidos como doutrina básica do calvinismo, tá? Em que defende, então, a questão da predestinação. Então, a eleição incondicional é essa, não tem a participação do homem, não tem nada, é Deus que já predeterminou, já escreveu tudo, vai acontecer e pronto. O homem não pode mais fazer nada. Ora, queridos, como eu tinha uma dificuldade no ponto anterior, nessa a minha dificuldade é ampliada. Por que ela é ampliada? Se já está tudo escrito, tudo determinado, se Deus já separou, né, alguns para a salvação eterna, outros para a perdição eterna, qual a importância do sacrifício de Jesus Cristo? Eu conheço os argumentos que vão utilizar, não, mas é porque tinha que ser assim. Mas tinha que ser assim por quê? Se já estava predeterminado, eu tenho dificuldades profundas de admitir essa questão da eleição incondicional ou da predestinação, para entender por que Deus abre mão do seu único filho, porque Deus manda Jesus aqui à terra para sofrer, para se entregar por nós, para ser condenado à morte que era empregada aos malfeitores, morte de cruz, como diz Paulo, escrevendo aos Romanos. Sinceramente, eu tenho dificuldades de entender essa questão da eleição incondicional por esse ponto do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Jesus veio e morreu e se entregou por nós. E nós vamos ver um pouquinho mais aqui na frente, com o objetivo de que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, de que todos conheçam Jesus, de que todos aceitem Jesus. Claro que nem todos aceitarão, a história tem mostrado isso, tem pessoas que na hora da morte têm rejeitado Jesus. Quero contar aqui uma breve história. Lá na minha cidade de Caraúbas tem uma família em que toda a família cresceu na igreja, especialmente na igreja Assembleia de Deus, lá da minha cidade. A igreja foi a primeira igreja evangélica da cidade. E no meio desses irmãos havia um que nunca tomou a decisão por Jesus. Mãe crente, o pai faleceu muito cedo, irmãos crentes, pelo menos até onde nós conhecemos, crentes de bons testemunhos na cidade, bom testemunho familiar, filhos crentes, mas um dos irmãos nunca tomou a decisão por Jesus. E, exatamente, pouco antes dele falecer, minha mãe foi testemunha de um episódio em que alguém da família estava evangelizando ele, um sobrinho, né, perguntando se ele não queria aceitar Jesus como Salvador. Ele já quase sem poder falar, apesar da pouca idade, ele teve câncer, né? Ele maneou a cabeça aqui dizendo que não queria. Até o último instante de vida, aquele homem teve a oportunidade, então, de confessar Jesus como seu Salvador, mas ele escolheu não entregar sua vida para Jesus. Ora, queridos, numa eleição incondicional, se estava tudo escrito, tudo predeterminado, então, por que pessoas, na sua caminhada de vida, por que pessoas que têm contatos com a palavra, que ouvem a palavra, nós conhecemos inúmeras pessoas que aceitam, que tomam a decisão por Jesus, e outras que não. Qual é a minha dificuldade, então? A minha dificuldade é entender que Deus não respeitaria, então,
a posição do homem. Quando eu vou lá no Gênesis, por exemplo, e lembro da história de Caim e Abel, né, quando o irmão tira a vida do outro todo, e quando vai se queixar para Deus, a resposta de Deus é muito clara. O pecado está diante de ti e convém a ti dominá-lo, Caim. Essa é a resposta de Deus. Então eu quero convidar você a estudar mais sobre o assunto, a se aprofundar mais sobre o assunto e tirar as suas conclusões. Agora, não estude apenas teólogos de uma corrente, estude os dois teólogos. Estude o assunto apresentado pelos teólogos das várias correntes que são apresentadas, da eleição condicional, da eleição incondicional, da predestinação, daqueles que abraçam o livre-arbítrio abertamente como a doutrina principal acerca desse assunto, mas que você possa então caminhar nisso, se aprofundar um pouquinho e tirar então as suas conclusões, tá? Porque as minhas eu já tirei, não quero que você tire as conclusões baseadas na minha conclusão, mas naquilo que homens de Deus, gente, entenda, o assunto ele é complexo. Eu estou falando de teólogos do nível de Lutero, de Calvino, de Armínio, de Agostinho e de tantos outros que se debruçaram sobre o assunto, que estudaram isso, que se aprofundaram nisso e que apresentaram suas teses, suas teorias. Então, que você possa então caminhar um pouquinho e tomar suas decisões, tá bom? Mas vamos um pouquinho mais adiante, tá? Para falar um pouco sobre base bíblica. Eu peguei apenas 2 textos porque eles são contundentes demais, tá? E eles se misturam como base bíblica tanto para a eleição como para a predestinação. O primeiro texto é, então, Romanos, capítulo 8, versículo 28 até o 30. É um texto bastante conhecido, especialmente o versículo 28, mas nós vamos ler até o 30, que diz o seguinte: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Esse é um dos textos fortes usado como base bíblica tanto para a eleição como para a predestinação. E depois Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. Geralmente uso o versículo 4 a 6, mas eu quero usar a partir do versículo 3, Efésios 1, do 3 ao 6, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho e por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Queridos, esses são 2 textos realmente muito, muito fortes, muito contundentes acerca tanto da eleição como da predestinação. No entanto, aqueles que olham para a eleição condicional, esse texto ele não é desprezado. Esse texto ele é aplicado e nós entendemos que, sim, Deus escreveu, mas ele respeita em amor a decisão do homem acerca disso. Olha, um exemplo muito simples é como se eu resolvesse pegar um ônibus hoje aqui em Natal e ir à minha terra natal, Caraúbas. O destino do ônibus a rota do ônibus é Natal, Caraúbas. E eu comprei a passagem para Natal, Caraúbas. Mas quando chego em Açu, eu resolvo descer. Resolvo não seguir o meu caminho, desço ali. O ônibus continua a viagem? Sim, continua. Mas eu fico ali.
Você pode achar, puxa, tá, gente, que exemplo simplório é esse? É simplório, pode ser simplório, mas eu quero fazer uma alusão a essa caminhada do homem em direção a Deus. Tá? Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca, mas o homem toma as suas decisões e Deus, em amor, respeita as nossas decisões. Deus, em amor, respeita as nossas decisões. Então, quando eu olho para essas bases bíblicas que são usadas para a eleição, para a predestinação, elas são aplicáveis tanto na eleição incondicional como na eleição condicional. E aí você precisa realmente olhar para esses textos e examinar, fazer aquilo que era comum aos crentes de Bereia, ou da Bereia, examinar as escrituras, se aprofundar, buscar bons comentários de ambas as correntes, para então definir-se em que linha você vai trilhar. Tá bom, querido? Vamos um pouquinho mais à frente aqui, para entrar no assunto que é, vou dizer aqui, por quem crê pura e simplesmente na teologia da predestinação ou na eleição incondicional, esse assunto gera algeriza para eles, que é o livre-arbítrio. Tá? E segundo o teólogo Jacó Arminius, o livre-arbítrio ele é a condição que Deus dá ao homem para agir e ser livre. Para agir e ser livre. Eu quero dizer algo aqui para você refletir. Quem aprisiona não é Deus, quem aprisiona é Satanás. A história de Satanás, desde o princípio, é uma história de prisões. Ele é quem aprisiona, ele é quem segrega, ele é quem quer segurar. Deus é o Deus da liberdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32, 36. Esse é o Deus da verdade. E o livre-arbítrio é essa condição que Deus nos dá de sermos livres. E eu sei, gente, que muita gente não tem aproveitado essa condição que Deus dá e tem feito bobagem, tem feito besteira. Tá certo? Como dizia popularmente há algum tempo atrás, essas frases se atualizam, o cara tem enfiado o pé na jaca mesmo. Mas Deus nos deu essa capacidade de agir, de ser livre. Com capacidade para que nós façamos as nossas próprias escolhas, inclusive aquelas que estão de acordo com a vontade de Deus. Aquelas que Ele escreveu para que nós a praticássemos, para que a gente prossiga, para que a gente continue adorando a Ele, servindo a Ele, honrando a Ele. Queridos, o eterno Criador, ele tem poder para impedir que o homem faça o bem ou faça o mal. Claro que tem. No entanto, ele deixa o caminho livre. Ele deixa o caminho livre. Preste atenção. Quanto à questão do que tudo está escrito, eu tenho grandes dificuldades, mas grandes dificuldades. Tá? Estou aqui, esse é o momento aqui de abrir o coração, o pastor abrindo o coração para você, de compreender que se Deus é amor, escreveu tudo, já está tudo traçado, que nada vai mais mudar, que nada vai alterar, como acontece genocídios praticados por um homem só mau, um homem cruel? Parece-me, queridos, que o caminho do livre-arbítrio ou da eleição condicional é mais aceitável do ponto de vista de uma teologia que Deus é amor, de que Deus nos ama, de que Deus cuida da gente, de que Deus entregou o bem mais precioso dele por uma criação que ele pôs como coroa da criação, que ele ama verdadeiramente. Nessa liberdade que Deus nos dá, o privilégio para decidir,
deixando que nós sejamos responsáveis pelos nossos próprios atos. O amor dele é tamanho que nessa caminhada ele nos dá o privilégio de nos arrependermos das besteiras que fazemos. Ele nos dá o privilégio de nos arrependermos daquela caminhada torta que por alguma razão nós enveredamos, que por alguma razão nós, por nossas próprias escolhas, abandonamos as suas orientações, abandonamos aquilo que ele preparou para nós para seguir o nosso próprio caminho. O desejo do meu coração é que você que começou essa caminhada ou essa jornada vá até o fim. Cumpra ela até o fim. Até porque nós cremos, queridos, que se você um dia conheceu verdadeiramente a Jesus, creu no sacrifício vicário de Cristo para a sua salvação, você é salvo, você foi selado com o Espírito Santo, você não perde a sua salvação, não perde. Por falar nisso, queridos, às vezes eu vejo alguns aqui, como eu estou ministrando para uma igreja batista nesse momento, eu sei que vai ficar aberto, as pessoas vão ver por aqui, vão ver aí no YouTube, em qualquer canal, em qualquer compartilhar desses aí da internet. Mas eu vejo, às vezes, alguns membros das nossas igrejas, né, um defendendo Armínio, outro defendendo Calvino. E eu, às vezes, até brinco e digo, rapaz, você precisa olhar para esse ponto, olhando para o que diz a nossa declaração de fé, a nossa declaração doutrinária. Nós não somos calvinistas e não somos arminianos. Nós temos pontos do calvinismo que abraçamos e temos pontos do arminianismo que abraçamos. Isso prova, então, que a nossa denominação, as doutrinas básicas foram construídas por homens que pensaram abertamente, que puderam enxergar essas vertentes. Tá? Se nós não somos calvinistas em alguns pontos, especialmente acerca da predestinação, mas nós somos calvinistas quando nós afirmamos que salvo uma vez, salvo para sempre. Nós não concordamos com o ponto da teologia arminiana que diz que você pode perder a salvação. E o que acontece quando a pessoa se afasta do evangelho? Ela pode nunca ter conhecido verdadeiramente a Jesus, ela pode nunca ter entregado a sua vida a Jesus, confiado plenamente que o sacrifício dele era suficiente para lhe dar a vida eterna. E nessa caminhada, então, ele vai se afastando disso. Porque, queridos, para falar dessa caminhada, a gente precisa entender as etapas da salvação do homem. E são nessas etapas aí que a gente vê claramente a mão de Deus, o cuidado de Deus, a obra da redenção dele, como ele tem agido para com o seu povo desde o princípio, desde o começo, para que o homem não se perca, para que o homem seja salvo. Tá? Então, quando me perguntam, pastor Targínio, qual então a teoria mais aceitável acerca da predestinação, da eleição, do livre-arbítrio, eu não tenho dúvida nenhuma. E eu sempre digo que é a eleição condicional. Essa que aponta para a liberdade que Deus deu ao homem, onde Deus, em sua soberania, respeita o direito de escolha feito por aquele ou por aqueles a quem ele pôs como coroa da criação, é o mais aceitável. Entenda, eu não quero induzir você a tomar uma decisão por isso. Não. Eu quero induzir você a ler a Bíblia, a buscar nas páginas das Escrituras Sagradas a verdade divina e aquilo que você compreende, aquilo que você entende, que é realmente a teoria mais aceitável para a sua vida. Eleição condicional. Deus sabe todas as coisas na sua presciência. Deus, na sua presciência e onisciência que Ele é, já sabe os que vão aceitar um dia, os que não vão, aqueles que vão se render ao sacrifício de Jesus, aqueles que vão olhar para a cruz e vão compreender que é pela cruz, que é pelo sangue de Cristo que ele será salvo, que ele necessita. Deus já sabe os que vão então aceitar isso, que vão viver isso, e os que vão rejeitar. Mas não por uma escolha
escolha dele de que alguns é para a perdição e que outros é para a salvação. Não. Mas ele respeitando o livre-arbítrio, a decisão de cada ser humano, de cada um daqueles que ele criou e que ele pôs aqui para adorá-lo. Eu disse ainda há pouco que para que a gente compreenda isso de forma muito clara, a gente precisa entender as etapas da salvação na vida humana, na vida do homem. Né? E eu acho que isso leva a gente a clareia na nossa mente uma definição acerca daquilo que eu creio a ser realmente a história da salvação da humanidade, instituída por Deus desde o começo. O pecado que lá em Adão afasta o homem de Deus e a reconciliação que o segundo Adão, Jesus Cristo, promove para que esse homem volte a Deus. Essas etapas elas são, em primeiro lugar, a justificação. A justificação, queridos, ela evoca a ideia de uma espécie de tribunal jurídico em que pesam terríveis e verdadeiras acusações contra todos nós. A partir do Salmo 51, do que Davi diz, que em pecado eu fui gerado e em pecado concebeu a minha mãe, acusações estão apontadas na nossa direção. O homem é pecador. Nós pecamos. A nossa natureza ela é pecaminosa. E dedos estão apontados. Dedos humanos estão apontados e dedos espirituais do inimigo estão apontados na nossa direção com graves acusações contra nós. Mas, por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, essa acusação, elas são anuladas pelo poder de Deus. Essas acusações, elas caem por terra, segundo o texto que está em Romanos, capítulo 4, versículos 24 e 25 de Romanos 4, diz então o seguinte: mas também para nós a quem Deus creditará justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Aleluia! Não há justiça própria do homem, mas em Cristo nós somos declarados justos. Então, queridos, justificação. Vamos à frente. Então, além da justificação, a gente tem um processo chamado de regeneração. Etapa, processo de regeneração, que é a ação de Deus de criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, transformando numa nova criatura. É o que diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É o que diz João 1,12, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. E também em João 5,24, fazendo passar da morte para a vida. Então, queridos, nós somos justificados em Cristo, somos regenerados no poder do Espírito Santo e caminhamos na santificação. Antes de falar sobre santificação, entenda, não é que a salvação ela é conquistada em etapas. Salvação é um ato. Salvação é um ato. A salvação acontece naquele momento que você entende que o sacrifício de Jesus, a ressurreição dele, é suficiente para garantir a você uma vida eterna no céu. Esse é o ato. É a sua entrega, tomada de decisão, vou aqui chamar. E aí, então, você é justificado por Deus, regenerado pela ação do Espírito Santo, e então começa um processo de santificação. E a santificação é o processo pelo qual o homem ele é separado do pecado para viver inteiramente uma vida consagrada a Deus, desenvolvendo nele, na pessoa, a imagem de Cristo. Romanos 8, 29.
Romanos 8:9 diz também que se alguém não tem a mente de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a ele. Então, queridos, que o amor de Deus enche o seu coração de alegria. A questão da predestinação, da eleição condicional, incondicional, do livre-arbítrio, isso é um detalhe na caminhada cristã. É um detalhe que para alguns tem importância demais, para outros tem menos importância. O que eu quero dizer para você é que Cristo, um dia ele morreu por você. Ele libertou você. Ele lhe deu nova vida para que você viva uma vida segundo os ensinamentos dele, segundo aquilo que Deus preparou para você, segundo aquilo que Deus preparou para os que o amam, para aqueles que o adoram, porque ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Quer você se ache um predestinado, ou que você se ache alguém que vive o livre-arbítrio de Deus, seguindo a Ele com alegria no coração, vivendo para a glória dEle, que você possa viver a vida cristã como Ele quer que você viva. Em nome de Jesus. Amém.